Mais um capítulo de O Passaporte, grandes histórias, carimbando o passaporte de quem nos acompanha nas viagens que as histórias dos viajantes que por aqui passam turbinam semana a semana. E é muito bom ter você aí do outro lado. Vamos juntos, eu sou Leonardo Levati. Episódio sim, episódio não, estou aqui ajudando o meu querido e grande irmão Lucas Saad, que a cada dia que passa está desbravando esse mundo com ainda mais fôlego. Meu irmão, salvo engano, você estava em Montenegro. Eu vi cada imagem maravilhosa lá no arroba o passaporte ou passaporte 201, que eu só olhava e falava assim, cara, ninguém costuma falar desse país, olha o que o Lucas está vivenciando lá. Você continua ou já saiu, tá em outro? Não, já saí, passei por um outro país. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, pessoal, para não ser mal educado aqui. Mais uma vez, um prazer meu, esse encontro semanal que eu tenho para conseguir dar uma descontraída, falar de viagem, que é o que eu amo, e estar com meu parceiro Leonardo mais uma semana aqui comigo. Então, Léo, respondendo tua pergunta, Montenegro é um país que me surpreendeu muito positivamente e surpreendeu também todo mundo que estava vendo. Realmente, eu recebi muito esse feedback. Já saí dele, já fui para outro país chamado Kosovo, um país pequenininho, fiquei 4 noites lá, 5 noites, perdão. 5 noites lá, 4 dias incompletos, e agora já estou no outro país que chama Albânia. Esse país é um pouquinho mais famoso, é uma história sensacional que esse país viveu. Cara, eu até brinco aqui no conteúdo que eu tô fazendo, né? Tô fazendo um vídeo no YouTube bacana sobre esse país aqui. Eles viveram, o povo albanês viveu um plot twist na vida deles. A vida deles foi um plot twist. Então tem muita coisa muito bacana que eu vou mostrar. Esse país realmente é sensacional. Mas de beleza natural, de beleza, de assim, de que impressiona, né? Aquela aparência que impressiona, Montenegro foi dos tops que eu já fui desde o começo do projeto. E ó que não foram poucos, foram 45 agora. Então, Montenegro Eu realmente está ali em cima. as fotos, os vídeos, os ângulos, paisagens cinematográficas, coisa fantástica, e um país que não está no centro dos holofotes, no Não é palco dos mainstream, né? turistas, não é mainstream, definitivamente ele não é mainstream. E você, Léo, Bom, está onde? você sabe que tem coisas que em geral não mudam, né? Eu continuo no meu hobby de quarto aqui em São Paulo, mas sempre inspirado pelas histórias. Eu, no meu dia a dia, pessoal, eu dirijo uma emissora que cobre mercado financeiro, dou as minhas aulas de oratória, é o modus operandi da minha vida. Mas você sabe, Lucas, que desde que eu comecei aqui no Passaporte, cada calibrar de férias passou a ser uma aventura, porque eu me reúno com a minha noiva, a Alessandra, eu falo assim, para onde a gente vai? Geralmente eu ia com uma, duas sugestões, hoje eu vou com 15, entendeu? Com 18. Eu falo, não, dá para ir aqui, dá para ir aqui. Enfim, mas estou em São Paulo. São Paulo continua um pouco cinza, sempre de braços abertos. Agora, sabe o que eu estava pensando? Você falou da Albânia e falou do lado duplo twist carpado pelo qual o povo passou. Você usou até aquelas expressões de série, quando dá uma baita de uma virada no roteiro, né? Perfeito. Qual que é essa virada principal que está chamando a atenção? Porque você está na Albânia enquanto você está falando com a gente. Passou por Montenegro, passou por Isso. Kosovo, agora na Albânia. Qual foi um dos principais pontos de virada do povo albanês, se eu tiver ouvido bem? Sim, foi isso mesmo. Na verdade, eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero que a galera que esteja ouvindo aí vai conferir o conteúdo no meu canal do YouTube, mas comentar um pouquinho sobre isso. O país viveu um regime fechadíssimo, o regime mais fechado, né, da história do contemporâneo, na segunda metade do século passado. Então, depois da saída desse regime, em 1991, muita gente que vivia aqui começou a ver o mundo do jeito que ele realmente é e que não via antes disso. Então, isso é que eu chamo do plot twist na vida deles, essa virada aí de jogo, de uma outra perspectiva que eles nunca tiveram. Gente aqui que tem hoje, sei lá, seus 45 anos, passou a sua infância inteira numa vida que hoje eles não leva, que não fazia ideia de como era antes. Então, é muito diferente do que é hoje. Vocês vão ver no conteúdo, gente, não vou dar mais spoiler, realmente, esse para mim é o conteúdo que eu tô mais gostando de fazer, vai estar no YouTube, vai estar disponível no YouTube muito provavelmente no início do mês que vem, no início de julho, então acompanhe, se inscreva lá que vai ser bem bacana. Muito E bom. continuamos, né, com essas histórias, com as minhas histórias, com as histórias que vão vir ainda do nosso convidado de hoje, que é um convidado especial, como todos, né, os convidados que eu falo que são especiais, mas esses vocês vão ver que ele tem uma peculiaridade. É, Até hoje a gente não trouxe ninguém que é. está fazendo o que ele está fazendo. Então, É, vocês vão ver com calma. a gente recebeu, Lucas, no saque arroba Passapod, o nosso centro oficial de reclamações, as reclamações de que os nossos convidados eram muito Nutelas. A gente até contestou, falou, não, tem convidado aqui que vê raiz, tá falando, não, eu queria realmente um exemplo mais raiz impossível. Aí eu me reuni com o Lucas, a gente fez uma reunião editorial, falou assim, não, a gente realmente precisa pensar em alguém que meteu a cara na raça absoluta para fazer o negócio acontecer. E a gente vai conversar com esse alguém hoje.
Ele é criador de conteúdo, produtor de conteúdo, fez se você quiser chamar de van life, você pode. É assim que ele mesmo apresenta no perfil oficial do Instagram o carro com o qual ele vai passeando esquina a esquina numa Europa repleta de emoção. Senhoras e senhores, num carro amarelo, simples de tudo, ele vai acumulando grandes histórias. Temos o prazer e a honra de receber Felipe Saoli. Aí, Opa! Felipão, E aí, meus bem-vindo. amigos, tudo bem? Boa noite, Fala, bom dia, boa Felipão. tarde. Eu não sei aí quando é que vocês estão e as pessoas que estão ouvindo. Não, a estratégia o Lucas nos ensina que é bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o contexto, a pessoa deu play, ela vai ser Já era. cumprimentada. Ô Virou meu Felipão, bordão. virou bordão já, bordão que o Lucas está consagrando. Ô Felipão, onde é que você Muito está bom. nesse momento? Conta pra gente o estágio atual da tua jornada. Nesse momento agora, eu estou em cima de uma serra em San Sebastián, aqui é perto da fronteira com a França. Eu estive em Burgo ainda hoje e talvez amanhã eu já cruzo para a França. E estou vindo de Portugal. A primeira parada oficial vai ser em Paris. A primeira parada em Paris. E você decidiu, vamos na cronologia, né, Lucas? Vamos começar do começo, como você Do disse. começo, exatamente. Vamos do começo. Você levava qual vida e enfrentava qual desafio quando você chegou e falou: opa! Vou em busca de emoções e se meteu num carro amarelo para passear pelo velho continente. Traz um pouquinho do Filipão antes da empreitada atual. Pronto, minha história com o nomadismo, né, essa ideia de viajar e trabalhar, já é uma coisa da minha profissão. Sou programador, então eu trabalhava com programação no Brasil e recebi uma proposta para vir para Portugal há 2 anos atrás. E eu vim para cá com cara de coragem e nessa ideia já de estar na Europa já era um point para mim especial de poder conhecer muitos lugares, né? Então isso já facilitou um pouco essa questão da possibilidade de viajar, né? Então, dessa ideia para cá, eu gostava muito de viajar de moto. E minha ideia era sempre viajar de moto e tal. No Brasil, eu já passeava de moto também. E quando chegou aqui, eu acabei a mudar os planos, em pensar em trabalhar. Para trabalhar viajando de moto é muito mais difícil, né? Eu pensei, não, quem sabe eu tenho um carro e eu posso programar num carro e sair viajando por aí, ter uma internet boa. E eu comecei a consumir conteúdo de pessoas que viajavam e trabalhavam com computador. Tem um cara que eu sigo que trabalhava com games, aí tem outro que eu sigo que é um programador também, que viaja em van. Só que aí, cara, a vida não deu a possibilidade de comprar uma van de verdade, né? As pessoas acham que eu tô de Twingo é porque eu quero fazer graça. Então, mas Felipão, peraí, você está com quantos anos? Eu tô com 33. 33. E você trabalha com tecnologia, na programação, desde quantos anos? Desde os... Comecei tarde, acho que uns 28, 29, por aí. Ah, tarde Deixa é eu pensar relativo. aqui. Tá, ok. Com Peraí. 28, 29 você começou na pegada da 26, 26, programação. 26, 26. 26, 26. Só que na Isso. margem de erro passou. Então, 26 anos você É. começou na programação. Você, de saída, já aproveitava essa questão da mobilidade ou não? Você trabalhava sempre numa mesma base e foi só agora, aos 30 e poucos, que você falou, pô, deixa eu aproveitar essa ideia do nomadismo que a minha atividade digital permite. Olha, é o seguinte, o nomadismo, mesmo para quem era de programação, ainda, na minha opinião, era um pouco de tabu, até um pouco antes da pandemia, tá? Então tinha essa Tá, ideia, não, você trabalha de onde quiser, mas nenhuma empresa queria deixar, não. Era aquela coisa assim, pelo menos na área de programação, só quem fosse freelance, né, quem trabalhasse livre mesmo assim, Uhum. fosse você mesmo a empresa, era mais fácil. Agora, se você trabalhar para uma empresa, trabalhar home office ainda era uma coisa que era meio puxada. E na pandemia, depois que virou essa pandemia, a empresa que eu trabalhava lá, ela simplesmente decidiu que não existe mais isso de trabalho presencial. Então entregou o prédio, botou todo mundo home office, e isso ajudou bastante, né? Porque quando isso aconteceu, deu para perceber que a produtividade da empresa, na verdade, aumentava, o estresse das pessoas diminuía, que a nossa área é uma área muito estressante, né? Na verdade. Então, isso me fez instigar mais, assim, eu ficar mais à vontade em trabalhar, porque até eu me senti um pouco seguro, porque quem trabalha com a equipe, assim, na hora de raciocínio lógico, de desenvolver lógicas ali, eu me senti um pouco seguro de ter alguém ali do meu lado para a gente discutir alguma coisa junto, e eu percebi que dava para fazer isso tranquilamente, sem precisar estar pronto, perto da pessoa. Então, acho que foi aí mesmo que veio essa ideia da minha cabeça de não querer mais a questão do trabalho presencial, né?
E aí E, você Felipe, conseguiu... Fala, Lucas, manda bala. deixa eu fazer uma pergunta só. Nesse momento que você percebeu isso, que a sua empresa acabou entregando prédio, etc., você começou a trabalhar digital full time, vamos dizer assim, e se você estava no Brasil, você não estava na Europa ainda, certo? Sim, estava no Brasil, exatamente. E a sua ida para a Europa não tem nada a ver com o projeto do Twingo. Você foi para a Europa e Não. continuou pensando sobre como continuar viajando, porque o nomadismo era uma coisa que você tinha na veia e você queria explorar mais isso, e aí vindo num momento posterior a ideia de fazer com o Twingo, mas a ida para a Europa não teve a relação com isso. Não. Eu não vim na Europa só com o projeto disso. Eu vim para cá na ideia de estar num lugar que possibilitasse eu viajar muito, né? Que eu ficasse à Perfeito. vontade, tivesse mais praticidade em viagem, né? Então, quando eu vim para cá, aí essa é uma questão do impacto que eu senti, porque eu vim para cá para uma empresa para trabalhar no presencial. Então, foi aquela coisa assim, eu estava vindo para um lugar que me impossibilitaria viajar mais, só que estava pegando uma função que talvez me segurasse um pouco, Uhum. entendeu? Então, foi aquele trade-off de tentar entender se dava certo ou não, e eu vim, fiquei 2 anos trabalhando assim, no presencial. Hoje eu estou ainda no presencial, só que é mais flexível, digamos assim, dá para a gente conversar e tal. E eu acho que, basicamente, 90% das empresas hoje aqui de tecnologia, de Portugal, pelo menos, eles dão um semi-home office para a pessoa, né? Então, você consegue pegar uns dias, você consegue, por exemplo, eu posso tirar umas férias maiores e engaixar mais 2 meses fora, mas em algum momento você volta. Então, tá pegando um pouco essa vibe, né? E meu projeto é continuar nisso. Aquela questão da virada de chave mesmo é essa, de ficar agora daqui para frente 100% mesmo livre geograficamente. Eu estou parcialmente livre hoje em dia, né? Ô Felipão, acho que o Lucas tem um complemento. Vai lá, Lucas. Eu só queria perguntar essa parte de quando você chegou na Europa. Então, você falou que está trabalhando lá já faz 2 anos, então você chegou na Europa no início de 2021, pelas minhas contas, é isso? Foi, finalzinho da pandemia. Fim da pandemia, você classificou a pandemia como um divisor de águas para Sim, com praticar o certeza. nomadismo que, em teoria, a tua atividade profissional sempre proporcionou, mas não estava sendo levada na prática como passou a ser levada depois da pandemia. Bom, são 2 anos de Europa. Aí é o seguinte, Lucas, você que é um viajante. É o seguinte, Felipão, o Lucas ele alterna uma pegada meio gourmet, sofisticada. Isso aí ele não mostra tanto, não. Com uma pegada mais raiz ali da raça, entendeu? Você imagina, Lucas, que de repente cheguem para você ou chegassem para você e dissessem: nós vamos para Europa. Aí você vai falar: ah, legal, mas vai ser num carro desse aqui, ó. Chegam para você que esse carro, um glorioso Twingo, é que seria o carro com o qual você passearia pelas mais diferentes paisagens e ambientes do velho continente. Aí você olha para o carro, coça a cabeça, fala assim: não é aquela Land Rover, né? Não é aquele 4x4, tá? Vai ser meio sofrido, mas eu vou encarar. Cara, foi um pouco do que o Felipe fez. E daqui a pouco eu vou compartilhar o perfil. Eu estou compartilhando alguns Twingos aqui, mas são todos muito sem sal perto do Twingo do Felipão, porque o Twingo do Felipão é amarelo, bicho. É amarelo que te quer amarelo. Cara, conta pra gente o que te levou a apostar numa estrutura tão simples, num carro tão modesto, para encarar esse baita desafio. Como é que chegou o Twingo na tua vida? Então, aí aquela questão lá que eu dizia que eu queria muito viajar de moto, né? Aí depois eu comecei a desistir de viajar de moto e comecei a pensar em comprar um carro, porque eu queria começar a encaixar de novo essa questão do trabalho mais livre, geograficamente falando. Então, quando eu fui escolher a compra do carro, cara, na verdade, as condições financeiras não dava para comprar algo com muito dinheiro. Ou eu comprava um carro com maior, tipo, mais caro, e não tinha nada nele, ou eu comprava um mais simples e viajava. Então, eu tenho que escolher. Ou eu viajo, faço acontecer, ou eu vou ficar só planejando, esperando o momento ideal para sair. Então, se eu tivesse ainda continuando esperando esse momento para sair, não quero ir numa van, mas eu quero ir com placa solar, eu quero ir com banheiro, eu quero ir com. Tem que ter calefação, tem que ter tudo. Eu não estava nem perto de sair dessa viagem. Então, a virada foi essa: só eu tenho que pegar alguma coisa que eu tenha condição de fazer e principalmente que eu tenha condição de viajar. E vai ter que ser assim. Aí eu comecei a procurar carros simples, carros mais baratos, que possibilitasse eu dar o start, fazer acontecer da forma que dá para poder ver essa coisa indo e pegando gosto. Exatamente isso que eu fiz.
E, Felipão, deixa eu até comentar para as pessoas que estão ouvindo a gente, para elas conseguirem ter uma analogia, né? A galera que costuma ouvir sobre carro, puta, fala assim, cara, mas o investimento até que vale a pena você ter mais conforto para dirigir bem, etc. Mas a gente está falando aqui de um motorhome, então a gente está falando de conforto, na verdade, de residência. Então, vamos fazer uma analogia dessa forma. Ou você investe mais para ter um apartamento super espaçoso, uma cobertura, vamos dizer assim, sem cama, sem geladeira, sem fogão, ou você investe numa kitnet que tem uma cama, uma geladeira e um Exatamente. fogão. Ou seja, tem que ser viável, dependendo do budget, depende do orçamento, para conseguir não só ser confortável para dirigir, que obviamente precisa se locomover, mas muito mais para viver, porque essa é a casa dele. Então é legal fazer essa analogia para as pessoas pensarem, pô, beleza, mas você investiu muito, você conseguiu gastar um pouquinho mais para ter um carro um pouquinho melhor. Não, na verdade ele está investindo para ter a casa dele da forma mais confortável para ser uma casa, né? Para morar. Ele até estava compartilhando com a gente nos bastidores agora. Vou compartilhar com o pessoal aqui. A gente falou assim: vamos pensar aí mais ou menos no tempo do episódio, para também não ficar muito tarde, porque aqui onde a gente está, eu estou na Europa, assim, no mesmo horário que ele. Ele falou assim: pô, não pode passar muito do horário aí, porque eu tenho que parar aqui para montar a estrutura onde eu vou dormir. Então vocês imaginam, né? Obviamente, no Twingo não é simplesmente abrir o porta-mala e entrar lá dentro que vai. Não. Tem toda uma estrutura, tem toda uma preparação, porque realmente é o investimento que ele fez, o investimento que ele pôde para conseguir ter o conforto. E aí tá, né? O Léo tá começando a compartilhar aí agora a tela pra gente, para quem tá vendo a gente com imagem. O perfil do Felipe mostra bem na imagem de perfil dele aí, ele no teto solar do Twingão. Conta pra gente aí, É o Felipão. charme, é o charme. É o charme do Aí, Twingão. aí, aí voltando à questão do carro, eu comecei a procurar carros baratos e acessíveis que eu pudesse fazer isso. E eu fui procurando e caiu nesse Twingo, cara. Então, quando eu vi o Twingo amarelo com teto, eu disse, não, é esse carro. É esse carro, porque esse carro tem um charme, esse carro tem uma pegada diferente. E eu comecei a buscar Twingo amarelo com teto. E eu passei uns 3 a 4 meses procurando um carro Twingo amarelo com teto, cara. Mas Tinha por que preto, amarelo? porque eu tinha que ser amarelo. Porque quando eu vi amarelo chama atenção, eu falei, não, tem que ser isso aí que chama atenção. Ah, Tem que você, ser o amarelo. Felipão, você é daqueles que não nascem, você estreia, né, Felipão? Você estreou no Grupo Gol, né, Exatamente. rapaz? Ei, garoto. Carro preto muito sem graça, vermelho não, tem Ah, que ser amarelo e tem que ter o teto. E aí foi muito engraçado porque eu passei 4 meses procurando um carro, só queria dessa forma, achei outros modelos, achei, mas não, só queria daquele jeito. E quando eu tô determinado numa coisa, tem que ser. Então, se é assim, vai ter que ser assim. E eu acabei achando esse carro de uma pessoa que era quase meu vizinho, eu morava no mesmo bairro que eu morava, anunciou o carro e quando eu vi, não é possível, tem que ser meu. Eu fui a pé olhar o carro, né? Apareceu o que eu queria aqui do lado de casa. E Aí quando que você pronto, comprou o fechou. carro, Felipão? Quando que foi essa compra, aquisição dele? Esse carro tem 1 ano e meio, cara. Eu tô aqui há 2 anos, é mais ou tá menos 1 ano e meio. dois? Passei. É. Então você passou esse 1 ano e meio na preparação para esse projeto. Na hora que você comprou o Twingo, você já sabia que você ia começar a desbravar a Europa com Já ele, sabia, já e, sabia. e você Isso. começou desde a aquisição dele a preparar ele para esse projeto. Na verdade, é aquela questão que eu falei para vocês. Quando eu comprei esse carro, eu não tinha comprado muita coisa para a estrutura dele, não tinha feito nada. Mas eu botava uma barraca e saía. Botava uma barraca na mala, comprava uma barraca na mala, ia para campo e dormia na barraca. Esse carro, naturalmente falando, ele já é um carro que baixa os bancos, então é conhecido como o carro dos namorados, na França, por exemplo. É muito famoso, porque ele baixa os bancos e fica como se fosse uma cama. E esse carro no passado tem um contexto histórico da questão do amor, dos namorados, que muita gente diz que a metade dos franceses foram feitas dentro de um Twingo, porque era o carro que os jovens na época iam namorar. Então todo jovem na década de 90 sonhava em ter um Twingo, cara. E com teto solar, porque ia namorar e abrir o teto, então é uma questão muito que o francês leva muito a sério, o Twingo, gosta muito do Twingo por isso, tem esse charme, entendeu? Então quando eu vi isso, que é um carro que já era feito para dormir, já era feito para aventura, para sair, aí eu falei, não, esse carro é o que eu preciso. Mas, Felipão, eu percebo que tem uma bandeira que te acompanha e que, se eu não estiver muito enganado, é a bandeira de Pernambuco. Você é pernambucano? Sou pernambucano, sou lá do sertão de Pernambuco, na verdade. E Eu venho por da qual cidade que se chama razão? Salgueiro. E por qual razão esse orgulho? Porque, por um lado, é intuitivo. Pô, o cara gosta das raízes dele, quer mostrar de onde ele vem. Mas, por outro lado, tem muita gente que não tem o mesmo carinho, o mesmo apego, a mesma consideração pelo seu local de origem. Por que ser pernambucano é um valor que você quer sempre demonstrar? Cara, é o seguinte, eu venho de uma cidade que tem 60 mil habitantes. Hoje em dia já tem algumas universidades e tal,
Então, na minha cidade, a realidade de alguém que sai de lá e que cresce assim numa profissão e que desbrava o mundo hoje em dia é uma questão que é muito, muito difícil. Hoje em dia, talvez até esteja melhor, mas quando eu saí lá na minha cidade, não tinha nada. Então, assim, eu sou de um lugar onde a gente sempre trabalhou muito, tipo assim, um pessoal que trabalha muito, é terra de chão rachado, sabe? Aquele sertão, não tem esse sertão de filme, Alto da Compadecida, que tem aquelas coisinhas assim. Então, assim, é o sertão mesmo, de chão rachado, de vaqueiro, gente trabalhadora, assim, da roça, sabe como é? Então, isso é um orgulho muito para mim. Eu ando com o meu chapéu, é que eu estava ali atrás, daqui a pouco eu trago. Eu ando com o chapéu para lembrar o sertão, para lembrar minhas raízes, meu avô principalmente, meu pai. Então, para mim é muito bom. É saber de onde eu venho, para eu ter certeza para onde eu vou. Então, eu sempre levo isso assim comigo. E É você, por isso quando esse fala. orgulho, realmente. Não, ficou claríssimo e inspirador. Quando você fala, pô, veio de uma cidade que tinha 60 mil habitantes, repete pra gente o nome, eu reforço o nome da cidade primeiro, e depois Salgueiro, Pernambuco. Salgueiro, Pernambuco. Um abração para os passapodeiros de Salgueiro que estão prestigiando a nossa conversa aqui. Agora, o Felipão, muita gente pode estar curiosa, pensando assim, qual é a história do Felipe? Como é que ele saiu de um lugar tão pequeno, tão modesto, e conseguiu se tornar programador? Teve um suporte familiar importante? Você sempre meteu a cara? Foi nos cursos da vida? Porque a programação tem essa vantagem digital. Se você consegue uma conexão de internet e tem interesse, tem gosto pela coisa, você vai estudando, quando vai ver, angaria alguma oportunidade. Conta um pouquinho dessa história do garoto que pisava descalço na terra rachada de Salgueiro e conseguiu pouco a pouco chegar à condição de programador e hoje desbrava a Europa. Hoje em dia já está bem diferente essa realidade, né? Salgueiro, por exemplo, já tem, acho que 2 faculdades de tecnologia, porque também foi uma virada de chave, né? A tecnologia há 15 anos, 10 anos atrás, eu comecei a estudar em 2010, eu entrei na faculdade, formei em 2011, por aí. Aí me formei, aí depois que eu me formei, ainda trabalhei com outras coisas, até depois ingressar no mercado. Então, a saída foi o seguinte, eu morava em Salgueiro, Salgueiro não tinha universidade, só que em Serra Talhada abriu aquelas universidades que o governo botava para interiorização do ensino técnico. Você teve um programa uma época que saiu muito Cefet, muito institutos técnicos, né? E com isso acelerou muito o desenvolvimento do estudo ali naquela área. Então o Sertão, por exemplo, foi abastecida com isso, e em Serra Talhada abriu uma universidade federal que tinha um curso de sistema de informação. Cara, eu não sabia nem o que era sistema de informação. Assim, quando eu fiz o SISU, eu sou da época que fez o primeiro SISU da forma que é, antes do primeiro Enem. E quando eu me inscrevi, eu coloquei lá na terceira opção esse curso, mas não sabia o que era. Então, meio que eu nunca escolhi trabalhar programação, nunca sonhei com isso, nunca nem me imaginei com isso lá no interior. Ou você era médico, ou você era advogado, ou você era engenheiro. Não existia outra coisa. Não tinha outro curso. Então, quando eu fui estudar em Serra Talhada, que era ali perto, aí ali me abriu o mundo. E quando eu comecei a estudar, eu sempre fui muito teimoso. Então, eu não queria só fazer uma faculdade. Eu queria ser muito bom naquilo. Eu queria ter um emprego. Não queria só me formar. Eu queria, no final da faculdade, eu queria ter um emprego. Então, foi aí que eu comecei. De Serra Talhada, eu já me senti que não dava para mim, que ela era muito pequena, e decidi ir para a capital. Aí eu fui morar em Recife. Eu basicamente, no meio da faculdade, eu pedi transferência porque eu queria ir para um lugar maior, que podia ser que eu achasse um estágio e me desenvolver profissionalmente. Então, minha teimosia de querer sair, nunca achei que aquele lugar podia me fornecer tudo que eu queria, foi isso. E é um pouco do que eu sou hoje em dia. Eu moro em Portugal, eu já estou achando que não dá, eu tenho que estar em outro lugar. Eu já estou aqui, já estou querendo ir para outro lugar. Então, assim, essa vontade de viajar, de sair no mundo e conhecer as pessoas faz parte dessa minha trajetória profissional também. Eu me sentia muito pequeno lá e decidi seguir em frente, para ir passando aí, né? Daqui a pouco vai ter Twingo na Lua, então, hein, Léo? Que Ele vai subindo, ele vai subindo. Muito legal a história, cara. E é legal entender também que mesmo você entendendo que para sua história, Salgueiro não era. Eu não vou usar a palavra suficiente, que eu não acho que é justa, mas as pessoas vão entender o que eu tô querendo dizer. Não era Salgueiro não era preparada, não era suficiente, não era preparada. preparada para você, ótimo, ótimo. Não era preparada para você. Até hoje você usa a bandeira e fala, né? Saber da onde eu tô, da onde eu vim e ter orgulho disso. Então é bem bacana esse jogo, mesmo sabendo que ela não era preparada para você e você teve que sair de lá para se tornar quem você é hoje. Você leva a bandeira nas costas e fala assim, cara, eu sou de lá com orgulho. Isso é bem bacana.
Eu lembro uma época, só dando um gancho aqui, eu lembro uma época quando eu comecei minha faculdade, cara, eu estava conversando com o pai de um amigo meu, e ele estava me convencendo a não fazer sistema de informação e estudar outra coisa. E depois ele olhou para mim e falou: o que é que você vai fazer com um diploma de sistema de informação em Salgueiro? Eu falei: mas eu não vou estar em Salgueiro. Pronto, a discussão foi essa. Eu não queria, não era para ali. A cidade não dá para suporte. Até hoje não dá para a área de tecnologia. Lá não tem empresas de programação, necessita de um centro tecnológico, ainda não precisa disso. Então, realmente, a ideia sempre foi essa. Deixa eu pegar carona aqui e explorar ainda a maneira como você lida com a saudade. Porque talvez o fato de você se enrolar na bandeira de Pernambuco para jamais deixar apagada a tua origem, alivia muito nisso. Você está basicamente há 2 anos rodando pela Europa, há 1 ano e meio, com o Twingo 96 amarelo, e a bandeira talvez atenue a saudade, a dor que dá de você estar longe da tua raiz. Como é que é isso para você? Você lida bem com isso? Porque você começou uma vida meio que do zero aí na Europa. Exatamente. Não, vim para cá é sempre começar do zero. Acho que qualquer tipo de imigração, quando você vem para cá, você vai saber onde é que é uma oficina, vai saber onde é que é o tio do pão, vai saber onde é que tem desconto. Então, tudo é muito novo. Começar do zero e não adianta. Você pode vir imigrar com 10 mil euros por dia ou com 100 euros por dia. Tem gente que vem com 1 milhão e dá errado. Tem gente que vem com 10 e dá certo. Então, essa questão da saudade dá o gancho. Essa questão da saudade, tem gente que não está preparado psicologicamente para viver uma vida longe das suas raízes e acaba potencializando saudades que nem existem. Aí você lembra de um gato e você tá mal e você bota isso lá no mundo todo, mas não pensa na alternativa de talvez trazer o bichinho para cá, não. Você começa a criar problemas maiores e maiores porque você não cuidou disso. Então, quando eu vim para cá, eu vim muito preparado psicologicamente para isso. Eu já era de Salgueiro, eu já morava em Recife há 7 anos, tá? Então, Salgueiro, Recife, ali dá 500 quilômetros, e era muito caro ficar indo e vindo, e era muito custoso. Então, eu já estava preparado, já passava muitos meses longe dos meus pais, por exemplo. Eu já morava fora há muito tempo. Então, hoje em dia, eu estou há 2 anos seguidos aqui, talvez fique 3 anos ou 4 seguidos, e apesar da saudade, não é algo impeditivo, não é algo que diz assim, eu não potencializo isso, porque o meu objetivo maior está acima disso. Então, eu penso que eu tenho certeza que meu pai e minha mãe, eles estão orgulhosos de mim. Eu tenho certeza que eles sabem que eu estou fazendo o que eu gosto. Então isso me dá tranquilidade. Eu não deixei ninguém desamparado emocionalmente falando. Todo dia a gente conversa, todo dia a gente troca ideia. E no momento que der certo de ir, eu vou com o coração aberto. Mas também não é aquela coisa que me faz deixar de seguir em frente, porque estou pensando nessa questão do passado, né? É tranquilo para mim. O Felipão, duas outras curiosidades que me surgiram aqui. Primeiro, assim, o povo pernambucano, e eu tive o prazer de conhecer o teu estado recentemente, tive lá, e eu vi um calor muito grande, não só literalmente, o sol foi muito generoso conosco, eu estou me referindo ao calor no sentido metafórico, quer dizer, a população muito querida, muito acolhedora, muito carinhosa, fui extremamente bem tratado, respeitado lá, mesma coisa para minha noiva, e a gente viu, nós estivemos em Porto de Galinhas, enfim, foi muito gostoso. Eu me senti o tempo todo no ninho. E eu imagino que, pela experiência que eu tive quando passei pela Europa, com base nela, que você enfrente ou lide com uma população que é, ao nosso modo de enxergar, mais fria, ela é menos calorosa. Como é que é essa adaptação para você? Cara, eu sou uma pessoa muito adaptável. Eu acho que para fazer o que eu faço de viajar e conhecer pessoas, tem que ser adaptável. Não adianta, não adianta. Eu, eu, eu posso estar. Eu lembro que eu via Jesse do Churastei, assistia muito eles na época. Eu lembro dele falando isso no podcast com o Rafa, que ele dizia bem assim: olha, você uma noite você está na casa de uma pessoa que é do lado político A, que está lá descascando, e você tem que estar lá e você não vai ficar dando opinião, você tem que se adaptar ali. E do outro lado, você está ao contrário. Então, quem está no mundo, quem está vivendo no mundo, tem que estar aberto a todos os tipos de cabeças e mentes, e eu tô assim, eu sento um lado do cara aqui que pode falar o que ele quiser, da opinião dele, eu só respeito aquilo ali e me adapto. E a mesma forma com a questão do povo daqui, a cultura, eu me adapto às culturas. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu não fico empurrando goela abaixo a cultura em ninguém. Tem gente que. Eu não sou esse tipo de brasileiro, por exemplo, que bota um JBL na praia e começa a fazer dancinha na praia e bagunçar, e a pessoa tá lá querendo ler um livro. Porque eu sei que aqui a cultura deles é ir pra praia relaxar. A nossa praia no Brasil é farra, é festa, principalmente no Nordeste, né? Então eu me adapto. Então eu vou lá na praia, vou ler um livro, porque
Por que será que é bom que as pessoas fazem isso? Deve ter algo bom, então eu vou adaptar a cultura. Então, essa questão de achar pessoas frias ou mais quentes aqui, para mim é tranquilo. Eu nunca tive muito problema com isso. Então, mas aí isso me obriga a uma outra pergunta, que é qual a tua personalidade, no sentido mais puro do termo? Porque ao mesmo tempo em que você manifesta uma profunda resiliência, uma capacidade admirável de adaptação, essa habilidade que você tem de se misturar com diferentes culturas e vivenciar cada uma dessas culturas, surge de outro lado uma curiosidade sobre, mas quem é o Felipão? O Felipão é o cara mais frio Sim, ou é o cara mais caloroso? O Felipão é o cara da JBL que no boa. fundo queria estar dançando na areia ou é o cara que gosta de ler e ter reflexões existenciais à beira do mar? Quem é o Felipe em essência? Ou o Felipe são Felipes? Eu sou um típico brasileiro. Eu sou muito, muito brasileiro. Eu gosto de churrasco, eu gosto de música. Eu ando com meu carro aqui, com minha música tocando direto. Se eu tô num wildcamp que eu tô sozinho, eu boto um pagodão ali, vou curtir. Eu sou muito, muito brasileiro. Mas no momento que eu invado o espaço de qualquer pessoa que seja, por exemplo, tem um rapaz aqui que tá dormindo numa van do lado, que ele é da Alemanha. Por exemplo, eu fui cozinhar ali, eu queria estar escutando minha JBL, mas o cara tá ali, pode ser que ele não goste, então eu vou ficar na minha. Botei meu fone de ouvido e escutei meu pagode aqui, entendeu? Eu sou um cara muito animado, sou muito brasileiro, de usar havaianas, de escutar música, de churrasco, só que eu sou muito respeitoso e adaptável. Então eu sou um cara tranquilo, eu nunca forço a barra com ninguém. Ô, Lucas, eu acho que o Felipão ele acabou de traduzir muito bem a ideia de que se duas coisas podem bailar na mesma pista. Eu posso ter uma personalidade clara, gostos muito claros, sem que isso necessariamente me obrigue a, usando o verbo que o Felipe usou, invadir o espaço de outras pessoas. Pô, eu acho fantástico. É isso, e na verdade foi o que eu Exatamente. falei pra você, né, Léo? Assim, eu não, né? Os 22 outros, esse é o passaporte número 23, mas os outros 22 viajantes, além de mim, que já passaram por aqui, a gente tem alguma coisa em comum com o Felipe também. E com quem já viaja bastante também, que é o respeito que a gente consegue criar. Assim como a gente tá num ambiente diferente, que a gente busca respeito, a gente aprende dessa forma também a respeitar. Então, isso eu queria estar comentando sobre invadir o espaço do outro, se adaptar à realidade do outro, nada mais é do que o respeito à cultura diferente, à cultura adversa, às vezes, né? Porque às vezes a cultura é tão diferente da gente que acaba chocando alguns costumes que a gente tem. E mesmo assim, a gente tem que estar, de alguma forma, respeitando para que a gente consiga se incluir nessa cultura, entender como funciona e aprender com ela, porque esse, na verdade, é o real significado da viagem para quem gosta de viajar como a gente. Então, esse discurso do Felipe, eu me senti muito nele também. Eu também me vejo como o legítimo brasileiro, tô de Havaiana nesse exato momento, eu também escuto minha música, também, etc. Mas eu também tenho que respeitar todo mundo que eu passo e por onde eu passo, porque eu sei que o mundo não é como era a minha infância, onde eu cresci, onde eu fui O seu criado pelos mundo. meus pais, o meu mundo, exatamente isso. Então, muito bacana isso. Vamos dar um fast forward aqui no Felipe, ele já explicou para onde ela, de onde ele era. Agora vimos o passado, vamos tentar entrar no presente. Eu sei já informações privilegiadas que esse projeto onde o Felipe está, que ele largou exatamente há 3 dias, hoje a gente está falando no dia 5 de junho, ele começou no dia 3 de junho, ou seja, esse é o terceiro dia que está acabando aí já para ele, é o projeto 1.0. Vai vir o projeto 2.0, que vai ser um tópico nosso desse podcast aqui daqui a uns minutos. Eu quero entrar nesse tópico do 1.0 dessa viagem agora, mas antes disso, eu vou pedir só uma pausa para eu agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Primeiro, acho muito bacana vocês que estão ouvindo a gente, já passamos dos 30 minutos aqui. Se vocês estão até agora, é porque você está curtindo bastante o nosso episódio, o nosso podcast, e saiba que o trabalho que a gente tem por trás disso não é fácil, não é simples. Então, para você conseguir ajudar esse podcast a continuar crescendo e continuar existindo, para que você também continue curtindo ele, dá aquela força pra gente. Se você está assistindo a gente aqui no YouTube com imagens, deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar assistindo. E se você está ouvindo a gente em qualquer plataforma de áudio que seja, existe também a opção de like ou de avaliação do podcast, como é o caso do Spotify, o nosso canal mais transmitido aí, né, para os nossos ouvintes. Então você está no Spotify, avalia o nosso podcast com quantidade de estrelas que você acha que a gente merece. Vamos voltar aqui para o nosso episódio para não perder muito tempo dele. Felipão, vamos entrar nesse projeto então. O Twingo Motorhome começou, você começou a criar conteúdo com isso, hoje o seu Instagram já está relativamente bem grande. E me conta um pouquinho do projeto em si. Você saiu de Portugal, você tem uma parada em Paris, como você já citou nesse episódio. Qual que é a ideia dele como um todo? Me conta, vai. O que é o seu projeto 1.0 aí? Então, essa ideia desse projeto agora
O marco é Paris, né? Que é o marco principal, é a ideia principal da busca da localização. Eu acho que, não sei vocês, né? Mas para mim, de onde eu venho, Paris é a representação da Europa mais clara impossível. A torre é assim, eu estou na Europa, é aqui onde tudo acontece. Então vem essa paixão de ir lá e de ir lá com o meu carro, de chegar lá e olhar para ele e ver assim, foi eu que fiz, foi eu que trouxe e eu cheguei até aqui. Então para mim é um contexto histórico. Só que eu pretendo continuar por alguns outros países ali naquela parte de cima, né? Pretendo depois de Paris ir para Luxemburgo, Holanda, Alemanha e Bélgica. Inicialmente eu pensei ainda em pegar um pouco da Suíça e Itália, e ainda pegar Mônaco e vir pelo sul da Espanha, mas só que aí não vai dar a questão financeira e a questão do time do tempo atual, o tempo que eu tenho para fazer essa primeira fase 1.0, né? Então, se esses países que já estão aqui já vai dar um bom norte para mim, principalmente porque é a primeira vez que eu estou saindo de vez assim para passar mais tempo com a estrutura que eu tenho. Geralmente eu tinha um apoio ali em Viseu, onde eu moro, então eu viajava Portugal todinho, já tinha vindo na Espanha, só que passava um tempo e sabia que voltava. Aí, tipo, agora não tem como eu ir ali em casa agora que, descarregou alguma coisa, eu vou ali botar para carregar. Agora o bicho pega. Então todo dia está sendo um aprendizado muito bom aqui. Ontem me aprendi uma coisa, hoje já vou aprender outra. Então esse 1.0 é isso, é conhecer ali essa parte desses países que eu citei. E qual que é a duração disso? Qual que é o tempo que você pretende ficar em Paris, que é o ponto zero? Imagino que você queira ir para lá como marco, você vai acabar ficando um pouquinho mais de tempo lá, você quer passar por outros países? Existe alguma outra variável que eu estou esquecendo no meio do caminho que você queira compartilhar com a gente? Na verdade, Paris, eu não penso em ficar muito tempo lá na cidade em si. Eu sou um cara mais mato, então sou um cara mais natureza. Então, a cidade grande, por si só, eu já quero entrar de madrugada no sábado e já sair de manhã antes que o povo acorde. Eu quero conhecer a cidade, claro, né? Eu vou entrar com o carro lá, porque tem algumas coisas que precisam ser pensadas, que entrar com um carro que é mais antigo que nem o meu, entrar com o carro em si tem muitas zonas restritas para moradores, para não sei o que mais lá. Então vai ter que ser um esquema bem, bem pensado. É um projeto mesmo assim de fazer um conteúdo e ver que estava lá mesmo e sair e procurar um lugar para ficar tranquilo. Aí eu volto para a cidade para conhecer. No máximo eu fico em Paris 2 dias, no máximo. Também eu não fico mais que isso, porque eu não Aquela faço foto... turismo gastronômico. Perdão, Eu não faço pode turismo gastronômico. Tipo, eu não sou essa galera que vai para não, porque eu quero tal dia sair para um restaurante para comer a comida tal. Eu não sou. Então, tem gente até que fala mal, mas como assim? A comida do local fala sobre o local. Eu digo, eu concordo com você, cara, eu concordo. Mas é porque não é a minha pegada. Eu não saio daqui para ir comer um tipo de comida especial que tem lá no restaurante na esquina em Paris. Não sou eu. Agora, se você disser assim, tem uma montanha ali que é linda, que a galera gosta de pular de paraquedas, aí eu vou querer ir. Aí esse é um rolê que eu gosto mais. Mas se for uma buchada, hein? Uma buchada em Paris, hein? Fala a verdade, hein? Para pernambucano, ó, de coração aberto, aí você cai matando em cima da buchada. Exatamente. Aí não tem, né? Fazer o quê, né? Não, e o pior é que eu concordo com você. Eu também não sou muito de turismo gastronômico também. A galera, ela pesa em cima. Mas pelo menos aquela fotinho com o Twingo e com a Torre Eiffel vai ter que ter, né? Tem que ter, cara. Isso tá sendo minha maior como é que diz? Motivação. A minha ansiedade maior tá sendo isso, entendeu? Porque eu tenho que colocar o carro ali, tenho que tirar foto. Eu ando com a torre aqui, que tá desmontada aqui, mas eu ando com a torre dentro do carro. Foi o último vídeo aí que eu postei até. Exatamente. Eu voltei a compartilhar o perfil. A gente tem 23,5 mil seguidores, quase 70 publicações. Felipe Saoli dividindo aqui a van life de Twingo. Tá seguindo quase 500 pessoas, certamente o passaporte é uma delas. Mas o que eu ia colocar é que assim, ó, você tem aqui ó, a tal da foto que se pretende. Você fala, pô, mas já teve Twingo lá na Torre Eiffel? Não, ó, essa Torre Eiffel aqui é uma miniatura que está apoiada na parte de cima para rolar a brincadeira. Mas tem uma coisa que toda a história tem um começo, né? Aí eu fui caçando, tem até aqui, ó, também. Você tem aí também, tá vendo? Técnica da visualização. Visualize o que você sonha. Isso. E você consegue. Tela mental. É a tela mental, né? Você vai olhando, vai pensando, deixa fluir no universo e isso ajuda a realizar. Já ouvi bastante disso, também acredito. Agora, toda a história tem um começo
E nesse vídeo aqui, o Felipe ele contextualiza. Então, eu vou dublar aqui com base nas letras. Olha aqui, ó. O meu pai já me dizia que pobre sem um problema para se preocupar não é um pobre feliz. Então, satisfeito apenas com as surras que a vida já me dá, resolvi comprar um Renault Twingo no ano 96 e construir um mini motorhome para fazer uma viagem na Europa. Meus amigos dizem que ele parece um pote de sorvete de mousse de maracujá, inspirado em Miseráveis, capítulo 18, versículo 1. Decidi que vou comer e dormir no carro todos os dias para economizar. Na verdade, eu não decidi nada, é porque não tem escolha mesmo. E para começar com tudo, vou percorrer toda a Estrada Nacional 2 em Portugal, de norte a sul, da cidade de Chaves até Faro. E aí você começou a jornada mais ou menos nessa atuada. E aí você brinca com cartão de crédito e etc. Cara, quando você revisita tudo isso, olha lá, de novo a Torre Eiffel e as baladas da vida, né, Felipão? Ninguém é de ferro. Então, quando você revisita o começo da jornada, de onde você saiu e aonde você quer chegar, qual que é o saldo que fica até aqui? O quanto o Felipe que está conversando com a gente agora é um Felipe transformado? Cara, o tanto que eu aprendi desde que eu comecei a criar conteúdo, você não tem noção. Na verdade, o meu conteúdo hoje em dia, para as pessoas que me seguem lá, é um conteúdo que é humor e aventura. Então, eu faço humor ali, né, nos meus vídeos. Os meus reels é uma história contada com... Eu faço trocadilhos. O meu sotaque em si, por si só, já é um sotaque engraçado, né, do jeito, da forma de falar. Então, eu gosto de ter essa pegada do humor. E eu estou me redescobrindo nisso. Então, é uma novidade para mim também. Então, eu comecei a postar aquele vídeo ali, que é o inicial. Eu postei assim, sou eu ali, as frases, aquela coisa, não é forçado, não foi nada elaborado, sou eu, a forma que eu falo um dia. E até meus stories, quem me segue, hoje em dia sabe, a forma que eu conto o meu dia é sempre assim, com humor, com leveza de como eu sou. Por isso que eu digo que eu sou um típico brasileiro, desses brasileiros mesmo, que leva tudo na brincadeira, que sabe aquele brasileiro que tá pegando fogo e você tá lá no telhado tomando cerveja e os alienígenas tomando de conta. E você, Eu sou um cara tipo assim. o senhor é da terra de Batoré, é da terra de David Exatamente. Brasil, é da terra de Pedro de Lara, né? Uma das É reservas muito. morais da televisão brasileira, já saudoso Pedro de Lara. Quer dizer, tem talento demais em Pernambuco, toada do humor, né? E tem outra coisa, o Instagram do Twingo não é a primeira vez que eu crio conteúdo. Eu já tentei criar conteúdo antes. Primeiro eu comecei a criar conteúdo sobre Portugal, sobre a questão de migração. Criei um conteúdo já que é sobre programação e trabalhar com programação na Europa. Eu tenho um canal no YouTube. Aí o canal foi indo, chegou lá, bateu os 4 mil seguidores e eu comecei a achar que estava muito chato. Porque eu estava falando as coisas e não estava fazendo muita graça. E eu estava olhando para mim. Hoje eu olho para aqueles vídeos e falo, nossa senhora, como eu estava triste gravando isso ali. E Aí hoje, agora cara, esse é você a mesmo. verdade é que agora esse sou eu. Então agora eu tô criando um conteúdo e isso é a questão do aprendizado, né? Hoje eu aprendi que você tem que falar, abrir uma câmera e falar aquilo que você tem não é nem prioridade, propriedade em falar, é mais aquilo que lhe deixa confortável, entendeu? Porque eu posso falar muito bem de programação, eu posso falar tranquilo, só que, cara, o que eu amo mesmo é viajar e essa vida de estar no mato, de conhecer pessoas, de explorar, de desafios e do humor. Então, eu tô me jogando com tudo. Então, eu já falei lá pro pessoal no início dessa viagem, pode esperar tudo de mim. Eu faço até teatro aí nos meus vídeos, imito pessoas e é isso. Tô na pegada que eu gosto mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa, Felipão. Você falando, eu me lembrei, eu no meu terceiro dia do meu projeto, há um pouco mais de um ano atrás, quando eu iniciei a minha aventura, uma nova etapa da minha vida, como você deve estar sentindo isso para você agora também. E iniciei a criação de conteúdo, obviamente, antes do projeto, assim como você também, já comecei a criar um pouco conteúdo focado no projeto em si, mas no momento que você sai de casa, você saindo de Viseu, em Portugal, que era a sua residência até então, e eu saindo de São Paulo, que era, na verdade, do Rio de Janeiro, onde eu morava um pouco antes do meu projeto, e seja, quando a gente sai realmente da nossa casa, você e começa a criar conteúdo simultaneamente, você sente uma coisa diferente na criação de conteúdo. Queria te perguntar mais especificamente, como você está lidando, positivamente ou negativamente, quais são os altos e baixos da criação de conteúdo enquanto viajante? Você acha que isso é uma forma mais fácil, uma forma... Continua sendo tão leve quanto, ou é uma coisa um pouco mais pesada? Você está sentindo alguma dificuldade? Como é que você está sentindo isso? Não chega nem perto, cara, não chega nem perto. Hoje mesmo, por exemplo, eu tava conversando com o pessoal,
tá muita gente esperando meus vídeos de humor, tá esperando cadê aquela pegada, cadê aquela narração engraçada, cadê aquela coisa. E eu falo, pessoal, eu não tô tendo cabeça, não tô tendo tempo, e principalmente para criar uma narrativa ali do dia que você falou, eu chego de noite, eu tenho que preparar as coisas aqui para dormir, porque eu tenho que dormir, que amanhã eu tenho que acordar, porque eu tenho que ir para outro canto, eu tenho que carregar a bateria, tenho que ver como é que tá o carro, ou troca óleo. Então eu acho que o criador de conteúdo viajante, cara, é muito trampo, velho. Tem que dar valor pra gente, trampo, né? Tem que dar valor pra cara, gente. não tem condição. E a galera acha, não, pô, o cara tá só curtindo aí isso aqui. Cara, não é, cara, não é. Se a gente quisesse só curtir, a gente não postava nada. A gente não queria ninguém nem olhando. A gente tá querendo compartilhar, entendeu? E o compartilhar tem que ter responsabilidade. Então, eu não vou chegar nos cantos e sair filmando tudo sem estudar o contexto, sem saber o que eu vou falar, como eu vou pegar, de dar uma dica, de agregar valor à pessoa que está assistindo. Então, só filmar por filmar feito um maluco, não é isso que eu quero. Eu quero criar um conteúdo de qualidade. E para criar algo de qualidade, você precisa se entregar e ter exatamente a mente tranquila. Então, é trampo pesado, cara. É trampo pesado. E aí eu fiz essa pergunta de propósito. propósito. Acordar cedo e dormir tarde, todo dia. Exato, e eu fiz essa pergunta de propósito. E ainda tem uns chatos que vão te chamar para fazer podcast, tipo a gente, né? E gasta mais tempo ainda. Esses são os piores. Não, brincadeira à parte, eu fiz essa pergunta de propósito, porque muita gente que tá escutando a gente olha criadores de conteúdo, viajantes, e fala, pô, essa vida dos caras é a melhor vida do mundo. Eu tô viajando o mundo, criando conteúdo, muitas vezes ganhando dinheiro com isso. Enfim, tem muita gente que olha e fala dessa forma e não vê os bastidores. Que eu fiz a pergunta de propósito para você, que está no 3º dia de viagem, para as pessoas perceberem que não é uma coisa simples. Ele está no 3º dia, ele já percebeu o quanto que a gente, como criador de conteúdo, e eu tomo as dores dele, porque eu tô já faz mais de um ano viajando, e eu ainda sinto o mesmo desespero, não vou dizer a palavra desespero, porque não é verdade, mas eu sinto o mesmo arrepio na hora de pensar, né? Exato, aflição na hora de pensar que eu tenho que criar conteúdo, que eu tenho um perfeccionismo natural meu, de fazer um conteúdo bom, e para isso eu preciso de tempo, e o tempo que a viagem me demanda também é um tempo importante. Eu não estou numa viagem de férias, eu estou numa viagem de vida, e por isso, obviamente, também demanda um pouco mais de tempo. Enfim, queria só colocar esse assunto porque eu acho importante. Mas vamos voltar para o projeto do Felipe, que está assistindo esse episódio, está querendo entender até onde o Twingo vai, quanto tempo ele fica na estrada, e se vai rolar um 2.0, que eu já adiantei que vai. Então vamos só acabar esse 1.0 com calma. Acho que tem uma pergunta que ficou para trás, eu não lembro da resposta, me peço perdão. Esse 1.0, a duração dele, quando você pretende chegar em Paris, e depois, chegando em Paris, quando você pretende estar de volta em Portugal, nessa primeira fase 1.0? Que deve ser mais curta, pelo que eu tô imaginando. São 30 dias, 30 dias. Imaginei que é mais curta. quero chegar em Paris no dia 10 ou dia 11, um sábado ou domingo, estrategicamente falando, porque vai ser mais tranquilo fazer tudo que eu quero fazer. Mas até o final do mês, eu tenho que voltar para Viseu. Aí eu vou já voltando, enganchando o 2.0, já fechando umas parcerias. Aí o Twingo vai ser totalmente remodelado, aí vai ser outra pegada. Aí essa ideia mesmo essa viagem, cara, é a virada de chave. É o piloto. Falei isso. Aqui é exatamente, aqui é virada de chave. Então eu tô mesmo indo. A galera olha meus stories, olha meus vídeos e fala: cara, velho, tu fez curso de filmagem, que é isso? Que maluco, tá assim, mas tô muito top. Eu falei, cara, eu não fiz nada. Eu vou indo aí, vou aprendendo. Então todo dia eu aprendo alguma coisa nova, principalmente de captura, de áudio, de tudo. Então estamos aí, estamos correndo atrás. E o 2.0, já engatinhando? O 2.0 vai ser a aventura. Eu quero pegar o Twingo e vou aí visitar você aí, se você ainda estiver por aí. Acredito que não. Mas eu quero ir para a Grécia de Twingo. Então eu quero ir pegar todo o sul da Espanha e subir ali e passar em todos esses lugares até chegar na Grécia. Já tenho um contato aí por todos esses cantos, aí, esses países mais menos, não estão em tantos holofotes. E é o que eu mais acho massa, é isso. Legal, né? Visitar São Paulo você não quer, não, né? Tá bom, você passa. Tá bom, justo. Fala aí, Lucas. Se não tem uma aqui, eu queria trazer um contexto mais macro. Tá, não, manda bala. Eu ia focar eu ia mergulhar no 2.0 ali, que eu tô com bastante curiosidade, mas boa. Fica à vontade nesse macro aí. Vamos fazer isso. Então, a gente faz um macro agora. Tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, que basicamente está trazendo para a Europa, somada à pandemia, ao que foi a pandemia, a maior pressão inflacionária dos últimos 40 anos. E o Felipe está se expondo a isso, né? Um custo de vida que me parece, Felipe, ser bastante alto para um continente que está buscando se reinventar. Como é que é essa questão de sustentação econômica da tua viagem, os gastos que você tem tido que manejar, e essa Europa em guerra? Para muita gente,
ainda mais nessa parte mais ocidental mesmo da Europa, mais afastada, a parte do Reino Unido, a Alemanha, a França, você tem uma menor percepção do que é o conflito entre russos e ucranianos. Mas nem por isso não deixa de haver impactos nessas regiões. Eu queria te ouvir. Não, com certeza, cara. É tipo, eu falo e as pessoas acham que é besteira. E principalmente quando a gente fala de um problema para gente que mora aqui na Europa, e o cara que tá lá no Brasil, ele fala, tá reclamando demais, porque não volta. É porque aqui também tá ruim. Cara, se lá tá ruim, aqui não é que aqui tá melhor. Tipo, o que eu fazia com a feira há um ano atrás, cara, hoje em dia não dá. Então, tá muito difícil. Então, a questão do financeiro, eu passei um tempasso juntando, planejando para poder sair, para ficar um mês. Não foi fácil. E hoje em dia, graças à criação do conteúdo que eu faço, muitas pessoas me ajudam. Então, por exemplo, eu já tenho o quê? Eu tenho 4 tanques para chegar em Paris e já tenho 4 tanques que as pessoas contribuíram. Será assim, ó, eu quero que você vá, eu quero que você vá mais para frente. Então, essa questão do financeiro, o que mais pesa para mim é manutenção de carro e combustível, porque a alimentação, no meu caso, eu tento comer o menos possível, nunca como em restaurante, é sempre raiz mesmo, eu faço a comida. Hoje mesmo eu estava fazendo a comida aqui, já guardei a janta para guardar o café da manhã e o almoço, está guardado aqui. Então está sendo que tá mais pesando mesmo é o combustível do carro, que já é um valor que está muito maior do que era há 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Tá? Níveis absurdos. Então, hoje em dia pesa. Eu vou encher o tanque do carro, eu vou chorando. Então, mas esse é um relato que mostra a vida como ela é. Você vê que são aspas fortes do Felipe, né? O cara, muitas vezes, ele vai planejar ali o que ele faz com o café e o almoço para ter a janta. É claro que ele não está dizendo aqui que passa fome, nada de inanição. Mas nós estamos vendo na prática o nível de complexidade econômica que o atual estágio está exigindo. E você traduziu para a gente o que é a inflação no seu sentido mais pragmático, né? Quer dizer, a feira que você fazia um ano atrás não é a mesma feira que você faz hoje. O quanto o dinheiro rendia na tua mão não é o quanto o dinheiro rende hoje. E muitas pessoas preocupadas com a sustentação econômica da tua aventura podem estar se preocupando ou se perguntando sobre em qual moeda você recebe. Porque você ganha em real e aí você tem que converter para euro, é uma moeda fraca em comparação com a potência do euro. Ou não, você já recebe em euro. Não, eu trabalho para uma empresa em Portugal. Quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar. Foi aquela questão que eu saí de uma empresa que era full home office, que eu podia, inclusive no Brasil, eu aproveitava muito. Só que quando eu vim para cá, foi a escolha de vir para um lugar que vai dar para viajar, porém vou ter que ficar um pouco mais na cidade que eu tô. Então, assim, esse projeto, como eu falei, é a virada de chave para eu voltar essa minha vida no lugar que eu queria estar. Então, assim, tem que juntar as duas coisas agora. E daqui para frente tem que ser as duas coisas. Tem que ser, eu vou trabalhar tranquilo, 100% full. Inclusive, preciso de uma estrutura melhor para isso, né? A questão de baterias, principalmente, internet. Mas essa é a virada de chave, cara. No projeto 2.0 já vai ser assim. Vocês podem ter certeza. A gente vai conversar. Você vai ver com a Starlink da Elon Musk no teto do Twingo com um trailer lá atrás, puxando. Eu acho que o Lucas vai pegar a bola para aprofundar o 2.0 ou alguma das questões que nós colocamos. Eu só tenho uma última aqui nesse guarda-chuva macro, que é o seguinte, Felipe. Muita gente pode estar ouvindo e pensando assim, caramba, mas o cara não está no luxo. O cara não trabalha, não está se deslocando num motorhome daqueles de fôlego, com gasto recorrente enorme, etc. Considerando aqui, assumindo a premissa de que você ganha um salário legal, assim, confortável, bacana, muita gente deve estar se perguntando aonde vai o dinheiro, né? Para onde vai? Onde é que está o maior gasto do Felipe? Como é que é o planejamento econômico dele? Hoje, qual que é o eixo da tua viagem que mais consome dinheiro? E existe algum luxo na tua viagem? Ou ela é o tempo todo assim, na simplicidade? Eu acho que o luxo maior é eu estar fazendo isso por estar fazendo. Eu acho que luxo não é questão do luxo do preço do objeto. Eu acho que o luxo é a viagem em si. Então, para mim, isso aqui é um luxo. Né? Eu tô aqui no meio do mato, cara. Eu tô no meio do mato, numa serra, dentro de um carro com 1 metro quadrado. Fiz comida ali na mala. Isso aqui eu tô me sentindo no luxo total. E em relação ao meu maior gasto, as pessoas confundem muito, principalmente, porque as pessoas acham que eu tô morando em Portugal, eu tô rico. E eu falo direto isso, galera, não é assim não, tá? Principalmente a crise financeira que vivemos hoje em relação dos arrendamentos. Por exemplo, o salário que eu ganho, mais que a metade é para cobrir custos da casa que eu tenho, entendeu? Então, se eu não tivesse uma casa para gastar tanta coisa,
talvez fosse até melhor investir em viagem. Então, por isso que aquela questão que eu voltando de novo, da virada de chave é essa. Eu acho que uma coisa que me deixa muito triste hoje em dia é ver eu gastando tanto dinheiro para um lugar que eu estou parado. E a realidade de Portugal. As pessoas em Portugal hoje em dia, uma pessoa ganha um salário e paga a casa. E a outra, se não tiver salário, não sei como é que faz. A realidade hoje é essa. Então, o meu maior custo, hoje em dia, da minha vida, do salário que eu ganho, é da estrutura física que eu tenho da minha casa, do que eu alugo. E em relação ao carro, é só combustível. Então, quando você junta os dois, não sobra mais nada. Você tem que escolher o que é que você faz. Tem que tipo, vender o almoço para comprar a janta. A brincadeira é essa. E até o gancho que eu ia pegar aqui, Léo, foi legal essa passada do Felipe. Na verdade, a gente está vivendo um momento aqui na Europa, eu estou aqui na Europa também, falando com vocês, bem próximo, inclusive, à zona da guerra, que obviamente teve um pouco mais de impacto do que a parte mais ocidental da Europa. Que a gente, obviamente, a inflação, eu vim para cá em 2016, nessa mesma região que eu estou falando aqui de 7 anos atrás. Obviamente, de lá para cá, a gente sofreria o que a gente chama de inflação natural, vamos dizer assim, que é a inflação que é um efeito natural do mundo, né? Ter uma inflação econômica, isso é normal. Mas agora o que a gente vive aqui, por conta da guerra que iniciou no fevereiro do ano passado, entre Rússia e Ucrânia, é uma coisa diferente. A gente está vivendo uma inflação maior, principalmente ali voltada à parte dos combustíveis, que é muito maior por conta da magnitude que a oferta de combustível que a Rússia tem representa dentro da Europa, né? Então, a resposta do Felipe, colocando que os principais gastos deles são imobiliário com Portugal, sendo que Portugal, não só Portugal, mas Espanha também, está passando por uma crise imobiliária legal agora, vamos dizer assim, legal que eu digo de magnitude, tá? De tamanho. E tem a crise de combustíveis que a Europa vive como um todo, não só a Europa, o mundo, por conta da guerra da Rússia e Ucrânia, a Europa, obviamente, um pouco mais forte, e, obviamente, isso reflete nos gastos dele, que são o maior gasto ali como a parte imobiliária para Portugal e o segundo maior gasto como combustível ali, e, obviamente, a decisão, inclusive, dele fazer um Twingo, tenho certeza que isso foi um dos fatores, obviamente não determinante, mas foi um dos fatores, de que, eu não preciso nem perguntar para ele, é muito mais econômico que uma van, é muito mais econômico que um carro 4x4, que consome o diesel, que obviamente consome muito mais em valor financeiro. Enfim, isso é só uma conclusão aqui para essa parte macroeconômica que eu achei bem legal você colocar esse assunto, Léo. Entrando, para a gente, estamos chegando aí próxima já a 1 hora de episódio, entrando aqui só para a gente finalizar essa parte do Mergulho 2.0, quero fazer 2 perguntas. Não sei se pode dar spoiler ou não, peço desculpa se não puder, mas eu vou perguntar porque eu sou cara de pau. Quando que vai ser esse spoiler? Quando que vai ser o 2.0? Vai ser já? Vai ser ainda vai faltar um tempo para você sair? Quando você está planejando fazer esse 2.0? Não, com certeza já de cara não. Tem muita coisa para ser feito, principalmente pelo fato de eu criar conteúdo. Tem muito conteúdo ainda que precisa ser feito, tem muita ideia que eu tenho que colocar em prática para ajudar nessa virada de chave. Então, não adiantaria agora simplesmente meter o louco e fazer mais do mesmo. Eu nunca faço mais do mesmo. Eu começo a fazer uma coisa de um jeito, já mudo para outro, já experimento outro. Então, até eu fico chocado quando eu vejo alguns criadores de conteúdo que eu segui há 2 anos atrás, até hoje faz a mesma coisa. Eu fico impressionado como é que consegue. Tipo assim, acho que essa questão eu em um ano já mudei tanto que eu nem lembro mais como é que eu fazia no começo. É da renovação, de você tentar fazer diferente, tentar fazer em outro lugar, tentar fazer de outra forma, de outro contexto, da forma de que você fala. Então, tem muita ideia que eu tenho em mente que eu preciso colocar em prática. Isso é um planejamento que eu quero para ajudar a fazer essa virada de chave também. Então, não é para agora, com certeza não vai ser assim. Cheguei lá, já vou partir, não vai ser. Vai ter um tempo aí. Agora, não vai ser um prazo muito longo, para não esfriar. Eu vou continuar fazendo algumas coisas por ali, mas vai sair talvez ano que vem. Vamos ver aí se dá certo. Então, vou fazer o seguinte, tive uma ideia aqui, hein? Léo, você me permite aí a palavra, vou fazer uma Opa! ideia que a gente não fez ainda no Passaporte isso, vamos fazer a primeira vez com o Felipe. Felipe, já fica aqui ao vivo, exclusivo, o convite para você fazer um novo podcast com a gente, quando você estiver saindo para a segunda viagem. Eu quero agora aproveitar que você fale um recado para o Felipe do próximo podcast, quando estiver saindo. Que você fale contigo mesmo. Manda uma mensagem para ele lá na frente, e quando a gente estiver falando no próximo podcast, a gente vai colocar essa mensagem sua de hoje para você ouvir lá na frente e vamos ver a sua reação. Então fica à vontade para falar com o Felipe saindo pro Twingo Motorhome 2.0 daqui a alguns meses.
Dos Com mesmos certeza, criadores de Passaporte, vem aí de volta para o futuro. Vai lá, Felipão. eu acho que com certeza acredite que sempre dá certo quando você faz com muito amor. Então, eu sou muito de desacreditar, é questão da ansiedade, que eu sou muito ansioso. Mas no final da conta, sempre deu certo e sempre vai dar certo, porque quando a gente faz uma coisa que você gosta muito, faz com muito amor, vai dar certo sempre. Pode ser que não seja exatamente na hora que você quer, mas vai dar certo. Então, eu acho que o que eu queria falar para o Felipe é: tá vendo aí que deu certo? Tá vendo aí que você é teimoso? E eu tenho que acreditar nisso. Então, hoje por exemplo, eu já estava triste, mas eu acreditei que no final do dia vai ser bom, que vai ser legal. Então, sempre dá certo, sempre dá certo. Então, o que eu falo para Felipe é: para de se reclamar, de botar defeito, de procurar coisas que não existem na sua cabeça, que no final da conta sempre dá certo. Quando você Isso faz com é, muito amor. isso é muito legal, né, Lucas? Porque quando a gente passa uma régua, uma linha, e pensa o que é que a gente está vivendo e aquilo em que a gente está pensando, o que a gente está vivendo geralmente é 10, 15%, e a gente costuma estar pensando 80, 75, 85%. Quando você consegue um divisor de águas na sua vida com autoconhecimento, com inteligência emocional, e se conecta muito mais naquilo que você está fazendo, vivendo naquele momento, aquela conexão com o presente, cara, sobra muito menos energia, tempo e foco para você deslocar o presente e ficar antecipando o futuro, Perfeito. que numa palavra é ansiedade. Então, acho que o Felipe Saoli, que vai estar com a gente lá na frente, de volta aqui ao Passaporte, vai comemorar muito ao ver a mensagem que o Felipe Saoli de hoje está encomendando para ele, porque combate a ansiedade é sempre uma boa. E não é aqui demonizar a ansiedade, porque a ansiedade ela também é saudável para o ser humano, quer dizer, olhar para um cenário de futuro, projetar um cenário de futuro e se preparar para isso. Agora, quando a dosagem, a diferença entre Claro. remédio e veneno é a dose, né? Quando a dosagem da ansiedade ela fica excessiva, aí de tanto pensar no amanhã, você já não vive hoje e aí a conta não fica legal. Acho que você, Lucas, também tem muito disso, né? Porque hoje você está, exemplo, em Montenegro, mas amanhã você tem que estar na Albânia. Então, ao mesmo tempo que você tem que produzir conteúdo e pensar em estratégia para fazer a viagem em Montenegro valer a pena, você também não pode deixar de planejar o amanhã, que vai ser a Albânia, e depois de amanhã é Israel, e depois é a Alemanha. Então, assim, é o tempo todo dosando esses pratos, né? Perfeito. Inclusive, eu tenho esse mesmo jogo que eu fiz com o Felipe, eu tenho pra mim mesmo. Eu lembro do dia que eu saí do Brasil. Pra falar a verdade, não foi o dia, foi o dia depois. Eu escrevi um e-mail pra mim e programei o envio dele um ano depois. Há um mês atrás, quando eu bati um ano, eu recebi esse e-mail do Lucas Legal. falando comigo mesmo. Quem Muito sabe em bom, né? algum episódio aí eu abro esse e-mail que eu fiz aí pra falar pra Não vai ter vocês, nem spoiler. mas Não, então agora, não, fechado. sem spoiler, né? Tá bom, tá bom. Mas agora até queria falar, a gente tem uma surpresa também, Felipe. A gente falou com o Felipe do futuro e aqui tá a mensagem dele pra você. Não, tô brincando. Essa aí, essa aí, Essa aí, Tecnologia olha, é um nova. arquivo, vocês iam ficar com medo, isso aí. é um arquivo mais do que um arquivo confidencial, né? O arquivo confidencial do metaverso. Olha o recadão que o Felipão trouxe lá de 2040 para você. Mas, ô Felipão, é o seguinte, eu inspirado aqui na criatividade do meu parceiro Lucas, eu pensei numa ideia de um game rápido, que é cabe no Twingo do Felipão. O que cabe no Twingo do Felipão? Se você pudesse levar uma pessoa de maneira fixa ali no dia a dia, não estou falando aqui necessariamente de relacionamento, não. Estou falando desde uma figura pública, assim, um cantor, um ídolo, alguém da tua família. Se você pudesse deixar, abrir o espaço para ter alguém para carregar no Twingo por todas essas aventuras, quem seria, hein? Eita, agora você pegou pesado, né? O Twingão do Felipão. Quem que caberia aí, hein? E você pode ir para metáfora também, tá? Pode ser, não precisa nem ser uma pessoa, mas é um valor que é muito caro para você, você não conseguiria se enxergar sem ele. Eu Eu acho quero muito saber, porque que a minha próxima pergunta seria quem tá no carro com você, entendeu? Se é um cara religioso, sabe? Quem que te acompanha nas viagens nessa luta sua consigo mesmo? Mas se você pudesse eu acho trazer que outra. Hum, eu acho que muita resiliência, cara, isso é importante demais. Então é uma palavra que virou até clichê ultimamente, mas é isso mesmo, é você saber se adaptar, saber mudar e saber fazer acontecer. E no momento que tá assim, você faz de outra coisa, se pisou assim não deu, pisa de outra forma, mas faz. Eu acho que é isso principalmente. Nada sai É o como clichê planejado. verdadeiro. É o clichê verdadeiro. Exatamente, É exatamente. clichê, mas funciona pra todo mundo. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. É uma verdade muito boa. E essa questão do nunca sai como planejado, então sempre alguma coisa muda, outra, e principalmente é saber diferenciar algo que você não consegue mudar, que não tem jeito de mudar, e algo que você e ter a coragem de mudar aquele que você acha que dá para mudar. Então é uma frase que meu pai sempre me dizia isso, ó.
quando não tem o que fazer, quando não tem o que mudar, você não tem como fazer isso, você tem que relaxar. E quando tem algo que você possa mudar, que você sabe que você consegue mudar, tenha a Isso aí, coragem de mudar. Isso aí isso aí. resolve toda a sua vida. É mesmo. Quando eu saí de Viseu, eu fiz todo o planejamento para passar em tal cidade, fazer de tal forma, pô, mas pegou uma chuva pesada. Eu falei, pô, e o que é que eu posso fazer? Se tá chovendo, cara, não tem o que chorar, reclamar nem nada. Tá chovendo, você não controla isso. Não tá como. Então, como é que você faz? Ah, não, então por que eu não mudo a rota e procuro outra cidade que tem um contexto histórico legal para eu contar, para eu visitar? E eu também faço isso. Pronto, no lugar de eu ficar reclamando, eu fui buscar uma alternativa de contornar essa situação. Tipo, andar mais rápido e mudar a rota para não pegar essa chuva, para tentar um contexto que dá para você fazer um conteúdo também. Eu faço isso o tempo todo, cara. Eu sempre alterno aquilo do que eu planejo e não dá certo, o que eu posso fazer para solucionar isso, para cobrir esse espaço. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. É, o Felipão ele foi para uma saída mais voltada para os valores, né? Assim, essa questão da resiliência, do foco no presente, acho que é um dos valores mais fortes que aparecem na fala dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos caminhando para o final. Não sei, a imagem do Léo travou um pouquinho para mim agora, mas já voltou. Mas deu para ouvir ele bem. Felipão, vou perguntar para você a última coisa, então, pelo menos da minha parte aqui, para a gente, antes de fechar, a gente tem nossa tradição aqui de fazer 2 perguntas rápidas para você. Uma delas é perguntar sobre o mico, mas um perrengue que você passou, mas como você começou há 3 dias, eu vou deixar essa pergunta para a gente fazer no próximo episódio que você participar com a gente. Mas o Léo tem nossa pergunta tradição que ele vai fazer ainda, mas eu queria fazer uma pergunta. Você está falando de resiliência, etc., lições que você aprendeu com o seu pai, que você comentou dele agora, já faz muito tempo. Agora eu queria que você falasse para a gente uma lição que você aprendeu nesses 3 dias de estrada. Coisas que podem ser pequenas, coisas que podem ser grandes, depende da experiência que você passou. Qual foi a lição que você tirou desses... Vamos supor que você voltasse para Viseu hoje, que o seu projeto, por algum motivo, ele tivesse que ser interrompido e você voltasse. Que lição você tirou dessa experiência que você teve até agora? E essa eu tenho na ponta da língua para falar, que uma viagem ela não é feita pelo local e nem pelo caminho, e sim pelas pessoas. Nesses 3 dias, eu já cruzei com 3 pessoas assim que fizeram a minha vida ser muito melhor. Então, ontem teve 2 despedidas já de uma pessoa que você nunca viu na vida, que você conheceu na internet, que você está encontrando pela primeira vez, que você passa de 24 horas, mas não é o tempo, é a intensidade daquilo. Então, eu me despedi ontem de uma pessoa. Teve outro amigo que eu me despedi antes de ontem também. Então, nesses 3 dias, cara, eu já cruzei aí com 3 pessoas que tá aquela energia que dá no coração, dizer, porra, eu quero seguir, eu quero ir para frente. Não é o local. Paris, a torre, beleza. Mas eu tenho certeza que eu vou conhecer pessoas lá, eu tenho certeza que eu vou Sim. contar histórias. E isso é o principal, cara. Isso é o principal. Uma viagem, uma aventura, não é sobre os locais, e sim, com certeza, sobre as pessoas. E é isso que eu já aprendi nesses 3 dias, que eu já praticava, na verdade, e agora só ficou cada vez mais claro. E não é Muito combinado, hein? Quem lê meus posts aí no Instagram vai ver que eu falo isso muitas vezes. E não só eu, como outros viajantes que a gente conhece pelo caminho também falam bastante isso. Enfim, não é combinado, é realmente um aprendizado que quem tá na estrada vive muito. Léo, a palavra é tua. boa. Bom, são duas, a padrão e uma anterior. Tem horas aqui, Felipão, que eu dou uma de pai, entendeu? Eu faço a pergunta que os pais gostariam de fazer, que é o seguinte: como é que você cuida da tua saúde, da tua alimentação, nesses deslocamentos todos? E se dá uma dor de barriga, para onde é que você corre? Traz um pouquinho desse ângulo. Na sequência, você encerra o seu destaque final, passeando por aqui com a tua mensagem de incentivo para a galera que está nos acompanhando, que muitas vezes morre de vontade de fazer o que você está fazendo, mas não toma essa coragem. Olha, a primeira coisa que eu faço, eu não me exponho muito ao risco de adoecer, por exemplo. Eu não sou um cara que vai dançar na chuva, pular de madrugada, sabendo que eu vou no outro dia estar tá mal. Eu tô num objetivo agora, num projeto. Então, eu sempre tomo vitamina, por exemplo, eu não fico me expondo muito a situações que vai me machucar. Tá ligado aquela galera que gosta de pular de dano mortal na piscina? Eu nunca fui esse cara. Eu nunca fui cara que dá mortal na piscina, que arrisca cair. Tá ligado? No Twingo eu viajo a 80, 90 por hora. O carro poderia botar 100, mas não é seguro. 120 não é seguro. Então eu não dou chance, eu tento nunca dar chance para alguma coisa de ruim acontecer. Eu acho que a primeira preparação é essa, é psicológica, de tentar fazer tudo dar certo. Em relação à saúde, eu tenho uma farmácia aqui no carro que eu ando comigo. Até agora não precisei de nada e não vou precisar nesse tempo todo. Se Deus quiser, eu vou estar bem de saúde.
E essa questão é essa. Se alguma coisa acontecer, primeiro eu tenho aqui, e segundo, eu vou buscar aí uma ajuda. Espero que não precise. Mas é tentar não se expor demais a esses problemas. Boa. E a mensagem final que você deixa para nossa galera? É que façam acontecer, principalmente dê o primeiro passo, faça com que tem. Se tem uma bicicleta, vá de bicicleta. Se tem a pé, vá a pé. Se não tem dinheiro, vá num bairro vizinho. Vá conhecer um sítio aqui do lado da sua casa. Então, se você ficar esperando um momento certo para sair, você nunca vai sair. Desista dessa ideia. Não dá, não dá. Vou esperar o momento ideal, perfeito, maravilhoso, nunca vai dar certo. Eu estou aqui hoje, fazendo essa aventura. As pessoas estão curtindo, estão vindo, tá muita gente chegando, muita participação acontecendo, porque eu tomei a iniciativa de começar. Porque se eu estivesse esperando o momento ideal, a parceria ideal, a vibe ideal, pronto, o Lucas me achou aí, a gente trocou uma ideia, porque a gente botou a cara, ele botou a cara lá, eu botei a cara de cá e a gente acaba se cruzando. E isso vai acontecer muito. Isso vai acontecer muito. Então, acho que é isso. A mensagem que eu dou para quem está me assistindo é: quem está assistindo ou ouvindo a gente, né, faça acontecer da forma que dá. Não espere o momento ideal, porque nesse momento talvez nunca nem aconteça. Você sabe que tem uma síntese que eu acho que é maravilhosa, porque você colocou. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Né? Ao não ficar pensando que podia ser impossível, a pessoa foi fazendo degrau a degrau, do jeitinho dela, e aí de repente ela fez. Fez o quê? Aquilo que era impossível. Mas como ela conseguiu? É que ela não sabia que era impossível. Então ela foi lá e fez. Felipão, super obrigado, um abração em você, que você em breve inaugure o 2.0, e como o Lucas já se antecipou, o convite está mais do que renovado para você incorporar o nosso Passaporte numa segunda edição com a sua participação, tá bom? Sucesso! Eu queria agradecer também, Felipão, aproveitar aqui nosso tempo para também, além desse convite que você aceitou nosso, te desejar boa sorte. Você está iniciando um projeto seu agora e eu acho incrível quando brasileiros como a gente botam as caras na estrada. É seu terceiro dia, é o início, são os primeiros passos de uma vida nova que você está levando a partir de agora e que com certeza vai vir com muita saúde e muito sucesso para você. E você, mais uma vez, que está nos ouvindo, queria te interromper um pouquinho mais uma vez, só para pedir, não pode parar de cozinhar, o feijão não vai queimar, pode ficar tranquila, não precisa, pode parar a academia também, já que você está ouvindo a gente, você não vai ficar mais fraco por causa disso. Curte a gente ali no Instagram, no YouTube, avalia a gente no Spotify, que pra gente é muito importante. Mais uma vez, Felipão, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Vocês ouviram, é porque vocês gostaram, e eu agradeço também, foi um prazer estar com vocês. Léo, meu querido, um forte abraço em você. Felipão, valeu! Valeu, meu amigo, um abraço, vamos se encontrar aí nas estradas da vida. Vou fazer um almoço para você no Twin, que você vai ver, eu faço estrogonofe. Eu quero buchado, não quero saber, quero buchado, hein? Valeu, um abraço. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.